Olá pessoas lindas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu voltei, aliás, estou voltando, né? Porque só quem tem um recém-nascido em casa sabe como é complicado a tarefa, gente. O negócio é tenso, é punk, mas enfim, a gente tá se adequando à nossa nova realidade, né? A nossa nova vida aqui em casa. Hoje faz 38 dias do nascimento do Francisco, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Mas enfim, hoje eu tô trazendo pra vocês o meu relato de parto, hein? Vou contar pra vocês como foi colocar Francisco ao mundo. E assim, eu e o Fernando não contratamos nenhum fotógrafo, nada pra ir com a gente na maternidade, pra acompanhar o nascimento do Francisco devido ao Covid, ia dar um trabalho pra conversar com o hospital, e aí a gente resolveu economizar. Então todas as imagens que vocês vão estar vendo aqui nesse vídeo, em qualquer outro que eu vier postar, vai ser fruto do nosso trabalho, entendeu? Porque a gente ganhou o menino, fez um parto e gravamos, né? Porque a gente é o que? A gente é maravilhoso. O Fernando ficou o tempo todo com a câmera pendurada no pescoço, do início ao fim do parto. E foi muitas horas. Então, todas essas imagens que aparecer aqui foi a gente mesmo que fez, tá? Que não tem como não falar do nascimento dele se eu não voltar um pouquinho atrás, umas 3 a 4 semanas atrás. Inclusive tem no último diário de gravidez que tem aqui no canal. Vou deixar a playlist aqui pra vocês. Quem não assistiu, trate de assistir. Mas eu falei pra vocês que eu estava com alteração de pressão, né? De pressão arterial. E isso numa gravidez, na verdade, não só na gravidez, na vida, isso é uma coisa séria, né? Quem dirá numa gravidez. Então, desde o 8º mês que isso já estava acontecendo, ainda estava moderada, e eu e minha médica viemos monitorando a minha pressão até o dia do parto. Com isso, o que a gente já podia presumir que poderia acontecer era uma indução de parto. Ou seja, se a minha pressão elevasse demais, a minha médica disse que seria melhor a gente induzir o parto, tendo em vista que o Francisco, já naquela altura do campeonato, que foi 35 a 36 semanas, o Francisco já estava um bebê completamente formado, já tinha um peso bacana, até então, é lógico que com 36 semanas não é o que a gente quer, mas ele tinha um peso bacana, já estava todo formadinho, então não teria por que a gente não induzir. Se por acaso a minha pressão elevasse, importante falar. E graças ao bom Deus, as coisas acontecem, gente, e assim, a gente tem que agradecer a Deus mesmo, porque tem que ser do jeito que tem que ser. Eu fiquei com medo, obviamente, com receio, mas eu fui monitorando em casa. A partir da 35ª semana eu passei no hospital todas as semanas. Então, quando eu tive a confirmação que ali eu ia internar e que ali aconteceria o meu parto, eu já estava ciente naquela semana que provavelmente o Francisco ia nascer. Na 37ª semana, quando eu tive minha consulta com a médica, a pressão ainda estava moderada, mas eu estava inchando demais. Eu estava muito, muito, muito cansada, assim, no nível que eu nem sei dizer como eu estava. E a minha médica disse: Sabrina, pode ser que a gente venha induzir mesmo. Claro que eu ia tentar esperar pelo menos 39 semanas, né? Que é normalmente o indicado. Porém, Deus sabe o que faz. Chegando na 38ª, na minha consulta, no dia 18 de agosto, eu já imaginava, eu tinha falado com o Fernando anteriormente que provavelmente aquele seria talvez o último final de semana que nós passaríamos só nós dois. E foi o que realmente aconteceu. Na terça-feira, no dia 18, eu e o Fernando fomos à consulta, 8h40 da manhã. E foi até engraçado, porque assim, eu imaginava na minha cabeça que eu poderia que eu poderia não voltar pra casa naquele dia, que eu poderia internar naquele dia pra induzir o parto. As malas já estavam todas prontas e eu e o Fernando, assim, nem lembramos de levar, gente. Eu saí daqui de casa, assim, crente que eu voltaria, nem que fosse pra buscar as malas, entendeu? Já tava fazendo até a minha viagem, né? Eu vou na consulta, da consulta eu vou passar na padaria, comprar meu querido pão de sal, tomar meu café maravilhoso, porque eu tinha feito um exame no dia anterior e o exame tinha dado certíssimo. Na verdade, eu tinha ido na sexta anterior no hospital e tava tudo certo, e eu tinha ido na segunda e a pressão tava tudo tranquilo. Então eu falei: Francisco vai esperar até 39 semanas. Chegando na minha consulta na 38ª semana,
Pesei, tudo bonitinho, né? Tava tudo lindo, conversando com a médica. Inchada eu estava já há algumas semanas, tava do mesmo jeito e tal. Pensando que Francisco poderia vir ou mais no final daquela semana ou na outra semana. Quando a médica vai olhar na minha pressão e ela estava, gente, 16/9. A médica inicialmente olhou e falou comigo assim: olha, eu vou pedir pra você esperar lá fora. Sua pressão deu um pouco alterada do que a gente tava medindo esses últimos tempos. Não vou te falar o que é, até parece, pra você não ficar mais nervosa, até parece, depois que ela falou isso aí, que minha pressão deve ter ido pros céus, entendeu? E quando eu voltar, eu vou te chamar de novo pra gente pedir de novo. Se ela continuar do mesmo jeito, eu vou te internar e vou induzir o seu parto. Só assim que ela me disse. Quando ela falou isso, eu fiquei preocupada pela pressão. Não fiquei preocupada pelo parto, mas eu fiquei preocupada pela pressão. Eu tava pro parto em si, eu já estava preparada na minha cabeça, né? São, sei lá, 9 meses que eu fui tentando me preparar para aquele momento. O que eu não estava esperando era uma pressão alta no final da gravidez, né? Então isso realmente me deu um medo. E aí, quando a gente mediu pela segunda vez, a minha pressão deu 16/9 e eu já estava entrando no quadro de pré-eclâmpsia, gente. Assim, é umas coisas que a gente não consegue entender e explicar. Tipo, não tem explicação. Durante a minha vida inteira, nunca tive pressão alta. Pelo contrário, minha pressão sempre foi baixa. Quando eu era mais nova, eu tinha desmaios por pressão baixa. E na vida adulta também não, obviamente. A pressão era totalmente certa. Chegava até medir abaixo, chegou a medir abaixo do normal na gravidez. Mas no finalzinho, enfim, a pressão foi para as alturas. Não tem uma explicação se é estresse, né? Nem estressada eu tava, né? Então, assim, é normal da gravidez acontecer, mas é muito perigoso. Coloca a minha vida em risco, a vida da gestante em risco e a vida do bebê. Então, nesses casos, normalmente, principalmente no final da gravidez, parte-se para uma indução de parto. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não estava sentindo nada, eu vinha sentindo umas contrações de treinamento, alguma coisa assim, muito peso na pelvis, mas nada que indicasse parto do Francisco. O tampão mucoso, eu não falei isso com ninguém, mas o meu tampão mucoso já tinha saído na 35ª semana, então por isso que eu já estava meio que assim, imaginando que talvez o Francisco adiantasse, mas nada, a bolsa não tinha estourado, nada tinha acontecido. Eu pedi ela pra poder vir aqui em casa, porque como, tipo assim, eu tava bem, eu não tava sentindo nada, sabe, fisicamente, apesar da pressão tava alta, eu não tava sentindo nada. Então eu pedi ela pra vir aqui buscar, dei a desculpa que o Fernando não ia conseguir pegar as coisas. E ela falou, não, eu quero que você interne. Que é uma decisão do protocolo certo, né? Porque eu poderia não estar sentindo nada naquele momento, mas eu podia botar o pé pra fora do hospital e acontecer alguma coisa. E é óbvio que a médica não ia querer correr esse risco. Então, partimos pra internação, né? Fernando ficou inicialmente ele muito preocupado, muito nervoso, tadinho. Eu lembro exatamente como é que ele ficou. Ainda, né? Consigo lembrar exatamente. E eu, gente, estava o quê? Zen. Eu tava, sei lá, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu já vinha numa gravidez tranquila, né? Numa gestação tranquila, acho que psicologicamente, por, né, em tudo que a gente viveu, uma gravidez, uma quarentena, etc e tal, que a gente conversou várias vezes aqui, mas eu tava muito tranquila, eu tava tipo assim, ó Deus, tá nas suas mãos, o Senhor vai fazer o que o Senhor quiser da minha vida e da vida do meu filho, coloca nossas vidas na sua mão, mais uma vez, como todas as vezes eu já conversei com o Senhor, e eu tava muito tranquila. Eu acho que eu tava mais preocupada com as coisas que tava aqui em casa do que necessariamente com o parto naquele momento. Aí a ideia, na indução do parto, era tentar um parto normal, tá, gente? Normal ou natural, seja lá o que fosse. Não era partir pra uma cesárea. E foi o que a gente fez, tratamos das papeladas pra poder fazer a internação, fizemos o upgrade 4, enfim, resolvemos tudo que tinha que resolver de protocolo. Aí eu internei, eles começaram a induzir. A indução, como ela é feita, gente? São 6 remedinhos que eles colocam lá na amiguinha lá, entendeu? É aplicado direto lá na amiguinha, né? E aí colocaram o primeiro remédio. E assim, na minha cabeça, quando colocaram o primeiro remédio, que eu acho que eu meio que me sintonizei, que cara, vou ganhar esse menino hoje, né? E aí, o Fernando veio aqui em casa buscar as coisas e eu deixei o coitado desorientado, né? Porque tinha alguns detalhes que eu não tinha colocado na minha mala,
que a bala do Francisco estava pronta. E aí eu falei com ele, quando chegar aqui você me liga de FaceTime, que eu quero ver todos os detalhes. Eu deixei o coitado do menino doido pra poder resolver a situação. A mãe dela para o parto, né, que a gente tem que se arrumar. Nada aí que eu não saber se dá conta de arrumar, mas estou arrumando. Estamos falando baixo, por isso, entendeu? Mas enfim, daqui a pouco o Francisco tá aí. Como é que tá a ansiedade? Estou extremamente... Não estou extremamente não. Estou ansiosa, mas também estou preocupada, né? Porque ele estaciona. Mas estou ansiosa, doida pra ver o rostinho dele e eu espero que dê tudo certo. Eu já rezei horrores. E é isso aí também. E você, papai? Papai tá muito ansioso também. Nervoso. É mais nervoso que a mamãe. É. Inclusive, já... Depois a gente vai contar a história até aqui, que já tem história pra manga pra contar. Pelo menos umas 4 horas de história. Tem muita história pra contar, e ó, que não aconteceu nada ainda, nenhuma contação. Voltamos em breve com mais E informações. mais detalhes. Quando aplicou o primeiro comprimido, a minha médica disse o seguinte: você vai ficar 40 minutos deitada, paradinha, e depois você começa a andar. Ali eu tava com 1 centímetro de dilatação, eu não estava sentindo nada, gente. Tinha uma gestante ali do meu lado, a gente tava na enfermaria, né? Então tava dividida ali por aqueles lençóis grandes. E assim, desde a hora que ela chegou até a hora que ela ganhou o neném, ela gemeu. Ela tava sentindo contração, ela tava sentindo dor. E ela tava com pouca dilatação, igual a mim. E eu ficava assim, gente, como assim que essa mulher me sente esse tanto de dor? E eu não tô sentindo nada. Então esse negócio vai o quê? Esse negócio vai demorar. E assim, sexto sentido de mãe, digo eu de novo, não duvide, não duvide. Aí a gente ficou meio sem saber pra onde andar, tipo assim, andar ao hospital? Como assim andar? Porque eu tava na enfermaria. A enfermaria era próxima à porta de saída do movimento ali da obstetrícia. Então eu teria que ir andando tipo no hospital. Aí eu fiquei pensando, eu vou andar no hospital? Como assim? Então, no primeiro momento, eu e o Fernando não captamos muito bem a mensagem, não. Aí eu falei, tinha uma bolinha de pilates ali. Falei, Fernando, pega essa bolinha de pilates, coloca no chão, que eu vou ficar rebolando aí nela. E, enfim, seja o que Deus quiser. E foi o que eu fiz, gente. O que você tá fazendo? Tentando fazer o neném vir. Acho que vai ter um monte de cena nesse vlog, eu tentando fazer esse neném vir. Vai ter uns 20 minutos de vlog só de neném. Isso porque vai ser a redução das horas e... Gente, dá um update pra gente comigo. Te dá um update que zero contração até agora. Já tem Agora são 5h25. 5h25 e já tem 4 horas que eu vou com o remédio. 4 horas e meia. 4 horas e meia do primeiro remédio pra indução e nada de neném. nada de neném, nada de contração, nada de nada. Estamos medindo, estamos avaliando a pressão para ver se vai dar tudo certo. É isso aí. Voltem para os próximos capítulos da novela Vem Neném. Vem Francisco. Gente, eu usei essa bola de pilates da 1h da tarde do dia 18 até a hora do meu parto. Francisco nasceu muito tempo depois. Vocês vão entender. Ou seja, eu namorei essa bola. Eu, tipo assim, eu voltei no hospital depois, eu vi a bola e eu fiquei traumatizada com bola de pilates. Juro por Deus, assim, traumatizada no sentido bom, não foi no sentido ruim, mas eu fiquei assim meio, nossa, tão cedo eu quero uma bola de pilates na minha vida, entendeu? Aí a minha médica fez o toque mais uma vez, né? Ela tinha feito o toque antes, ela fez o toque mais uma vez e eu tava evoluindo de 2 para 3 da bola de pilates, assim, deu acho que mais ou menos 2 para 3, se eu não me engano. Ou seja, nada, né? Nada pra uma criança nascer. E aí, a médica aplicou o segundo comprimido e aí começamos a nossa saga pelo hospital, gente. Porque foi uma verdadeira saga, literalmente. O que estamos fazendo? Para Como é que é a musiquinha? Para Francisco vir. E a musiquinha que não quer calar? Qual? Tem duas. Vem Neném. Agora é o Vem Neném. Vem, Francisco. Vem. Também que não tem ninguém aqui.
E aí eu e Fernanda andamos, e assim, eu nem sei falar quanto, mas eu andei o hospital inteiro. A gente fez uma via sacra pro hospital, e era o mesmo caminho, né? Por fim a gente já tava fazendo o caminho contrário, aí começamos a cantar umas musiquinhas, aí eu parava, fazia uns agachamentos, né? Aqueles agachamentos mesmo, assim, os agachamentos pra levantar bumbum, então eu fazia pro Francisco descer. Atualização, 18h40. Nada. Como que o Francisco tá? Bem, mas ele tá quietinho na dele. Tranquilo. E qual que é a música? Vem. Aí, nesse meio tempo, a gente já tinha avisado pra família. A família tava toda desesperada. Todo mundo, meu Deus, o Francisco vai nascer. Eu não entendi muito bem o que aconteceu com o povo, porque todo mundo já sabia que eu poderia ter o parto aquele dia. Pelo menos as pessoas mais importantes já tinham falado, né? Então, assim, os pais já sabiam, os pais do Fernando, irmãos. Mas mesmo assim, o povo ficou nervoso. Eu acho que normal, né? Quando... Eu acho que porque eu não estava nervosa, então eu estava achando estranho as pessoas ficarem nervosas por mim. Gente, eu andei, vamos dizer que eu comecei a andar, sei lá, 4 horas da tarde, não sei, tá gravado no vídeo, até 6 da manhã, 7 da manhã do outro dia. Sim, meus amigos, sim, Francisco nasceu só no outro dia. Estado do pai, depois de 12 horas no hospital, só tentando fazer o filhinho. Como é que tá, pai? Conta pra nós. Seu depoimento agora, já dei vários, agora desceu. Vem, neném. Não, mas você tá lá que vai cantar essa musiquinha. Assim não vai nascer nunca. Vem, neném. Teu pai tá precisando que você venha. A cadeira do quarto é melhor. Tá morrendo. A cadeira do quarto é melhor que essa aqui. Olha aqui. A gente vai pro estado. 12 horas. Sem trabalho de parto. Ou seja, pelo menos mais 12 horas, assim. É, pelo menos mais 12, quase vai ser. Sangue de Jesus tem poder. Vem. Gente, deixa eu ver se é minha cara. Já tem. Eu tô na bola. Bola, deixa eu ver se consigo mostrar a bola. Nem consigo mostrar a bola, mas inclusive. Um monte de gente falando. Gente, tô gravando meu vlog. Deixa eu gravar meu vlog. Gente, são mais de 12 horas da consulta pra internação e pra evolução do parto, pra tentar induzir. Mais nada até agora. Assim, nós estamos induzindo, mas até então... Quantas horas, amor? 8 e... 10 para as 9. Isso aí, 10 para as 9. São praticamente 12 horas. Mas... tá devagarzinho. Francisca é preguiçoso, igual a mãe. Igualzinho. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. E toda hora, gente, nesse tempo, eles estavam olhando a minha pressão. Afinal, eu já estava num quadro de pré-eclâmpsia. Então, o que eles faziam? Eles olhavam a minha pressão, que continuava lá nos 16, aí ela ficou variando entre 15 para 16. E o coraçãozinho de Francisco, que tava, graças a Deus, maravilhoso. Aí eles ficavam olhando a minha barriga pra ver se tinha alguma contração. Era até engraçado, que aí vinham os residentes, falavam assim, deixa eu ver sua barriga se tem alguma contração. Aí eu deitava, aquele barrigão de barriga pra cima, né? Só Deus sabe como é difícil uma grávida de 9 meses deitar de barriga pra cima. Ficava lá 10 minutos. E minha barriga fazendo assim. E eles ficavam lá, palpando a barriga, falando que eu tava com contração, e eu falava, que contração, gente? Eu não tô sentindo nada. De onde esse povo tá achando que contração não dói? Ela, não, amiga, não tá morrendo de dor? Por que eu não tô morrendo de dor? E nada, desse jeito. Ficava horas, sei lá, uma e pouca, 2 horas nas bolas de pilates lá, rebolando e nada. Botei musiquinha no meu ouvido, porque uma coisa que eu fiz, o hospital que eu estava, ele não era propício para um parto humanizado, né? Então, assim, eu não estava numa suíte que tinha uma banheira, tinha bola de pilates, ponto. Só isso que tinha, e tinha o banheiro ali com chuveiro, só. Não tinha toda aquela coisa que a gente vê no parto, que a gente vê numa estrutura de parto para parto humanizado. Eu já sabia que era assim. Então, o que eu pus na minha cabeça? Como eu não poderia mudar
tendo em vista a minha médica, e várias outras coisas que aconteceram durante a gravidez, então não deu pra que eu mudasse pra uma outra estrutura. Eu já sabia que ia ser assim, então eu pensei comigo assim, eu vou fazer o meu parto ser o mais humanizado possível, pelo menos na minha parte, na minha cabeça. Então eu sabia que tinha bola, eu quis usar a bola, eu já tinha lido, relido, visto vídeo, várias coisas de como usar a bola para acelerar o trabalho de parto. Eu sabia que a água quente acelerava. Eu demorei, inclusive, a querer usar o chuveiro. Eu só usei o chuveiro, acho que mais na madrugada, quando a menina que tava comigo resolveu receber analgesia, que aí ela saiu da onde ela estava, que era comigo, e foi para um outro quarto, que aí você vai para um outro local quando você recebe a analgesia. Fiquei só andando, fazendo os agachamentos e usando a bola. E isso durou o dia inteiro e a noite inteira. Eles começaram a me medicar também, eu não falei isso. Eu estava tomando, até então, até o dia do parto, eu não estava recebendo nenhum remédio de pressão. Porque, como eu falei com vocês, a minha pressão estava moderada, então a minha médica achou melhor não me medicar com remédio de pressão. Como ela passou do moderada para alta, então assim que eu internei, eu comecei a tomar também o remédio de pressão para controlar a minha pressão. Então eu tomava o remédio, acho que eram 2 comprimidos daquele ali, fora o comprimido que estava sendo injetado lá dentro. Consegui almoçar, eu pude almoçar, então muito pouco da tarde eu almocei. Mas depois dali, gente, foi só dieta líquida. Então quando deu 6 horas eu tomei aquela sopa de água rala horrorosa e só molhei na boca, não podia nem beber água. E aí isso foi uma coisa ruim que mais pra frente eu falo pra vocês. Aplicou o 3º remédio, fiz tudo que a médica pediu, caminhei, andei, né? E, inclusive, eu tinha conversado com a minha médica, então se eu tivesse sentindo muita dor e pedisse analgesia, pra quem não sabe, é aquela pra não pra paralisar, igual é a peridural, mas a RAC. É uma dose menor, não vou saber dizer qual das duas, mas enfim, é uma dose menor que a gente toma, que a gente consegue tomar, mas ainda continua tendo o movimento das pernas para poder fazer todos os movimentos para acelerar o parto. Eu tinha conversado com ela que se eu quisesse eu poderia pedir a qualquer momento. Então ela me ofereceu algumas vezes a analgesia. E toda vez que eu chegava, ela falava assim, sabe, como é que você tá? Eu, tô beleza. Gente, eu juro, eu tava sentindo umas cólicazinhas só. Tava sentindo nada que realmente demonstrasse um trabalho de parto. E eu falava, gente, isso vai acabar indo pra cesárea. Aposto que eu não estou evoluindo na dilatação por mais esforços que eu esteja fazendo. E aí, a médica foi medir. Eu estava com, pasmem, meus queridos, 6 de dilatação. Só com a bola de pilates e andando ali o dia inteiro, eu já tava com 6 centímetros de dilatação. E eu cheguei aos 6 centímetros sem sentir nada, que é o mais engraçado ou, sei lá, maravilhoso e surreal possível. Ou seja, eu fui do 1 ao 6 tranquila, de boa, assim, uma dor, nada, zero. Assim, gente, sei lá, se eu fosse colocar entre 0 a 10, era tipo meio dor. Só isso, sabe? Não tava sentindo muita coisa. São 10h30. Gente, 10h30 e nós estamos com quase 5 de dilatação. Eu fiquei descendo o seu Valença 50 horas na bola, entendeu? Fiz agachamento e evoluímos aí quase 4 na verdade, né? Foi quase 5. E é isso aí. E aí, madrugada dentro. Então a médica resolveu estourar a minha bolsa. E aí a médica falou, olha, vai sair sangue, umas pelotas de sangue. Não se preocupe se você viu o sangue sair, é normal. E você continue fazendo todos os movimentos. Se você conseguir andar, você vai andar, você vai fazer seus agachamentos, vai puxar na bola e por aí vai. Aí eu resolvi usar o chuveiro. Foi aí que eu resolvi ir pro chuveiro. Gente, eu nem sei quantas horas eu fiquei na bola de pilates debaixo do chuveiro. Não sei dizer quanto tempo eu fiz. Quanto tempo. Eu já tinha ficado horas cantando, horas falando, mas aí eu voltei com a bola e fiquei lá parado. Primeiro eu tentei ficar em pé, mas aí eu comecei a sentir algumas dores mais fortes, tipo assim, como fosse uma cólica de menstruação forte. E aí eu resolvi sentar na bola e ficar na bola. E aí, gente, a contração. Aí, amiga, o que eu não estava sentindo, eu passei a sentir. E aí eu acho que foi o momento mais punk heads até então, né? Não do parto, mas até então. Que eu comecei realmente a sentir
fincadas e na hora, e assim, foi aumentando a intensidade. Então eu ia fazendo assim com a bola e tinha hora que vinha, na hora que vinha eu ia fazendo assim, eu lembro que toda vez que vinha a dor, que vinha a contração, eu mexia, tipo assim, eu dava aquela, sabe, a bola, ia fazendo assim com a bola, porque sei lá, na minha cabeça, quanto mais movimentos eu fazia com a bola, mais poderia abrir, né, mas eu poderia dilatar, porque eu queria dilatar rápido, porque eu queria que o Francisco nascesse rápido. Eu fiquei horas, gente, eu nem sei quanto tempo eu fiquei debaixo daquele chuveiro, tentando, e aí eu ficava cantando na minha cabeça, eu ficava cantando, sabe, fazendo, fiquei, assim, numa paciência que só Jesus. E aí foi aumentando as contrações. Aí eu saí do banheiro, aí o Fernando me ajudou. Voltei pra maca. Aí eu sequei na maca, aí fiquei mexendo na maca. E, gente, e aí começou aquela dor. Vamos lá, amor, são 3h30 da manhã, e aí? Dilatação, outra estourada. Não sei qual é a dilatação. Dor, muita dor. Muita dor. Vai e volta. Tarde, quanto é de mando? Em torno de 5 minutos. Em torno de 5 minutos, mas por enquanto sem anestesia. É isso. Vem, neném? Vem, neném, vem, pelo amor de Deus, vem. Aí eu comecei a me contorcer de dor. O que eu consigo lembrar é que eu me contorcia de dor na maca. Eu me contorcia de dor. Oh, Deus do céu. Amor. Ai. São 4h40. E aí? Só senti. Nada a dizer. Ai, Zé, só senti. Não dizer na ponta do meu dedo do pé. Claro que chegou uma hora, eu pensei, se eu tenho a possibilidade da analgesia, eu já tinha falado com a minha médica que era uma opção pra mim, eu resolvi tomar analgesia. Por que que eu resolvi tomar analgesia? Tomando analgesia não era pra me paralisar, era só realmente pra que diminuísse a dor. Eu sabia que aquilo ali poderia retardar o trabalho de parto, mas ia me dar um respiro pra que eu conseguisse fazer o que eu já não estava conseguindo mais. Porque até então eu tava conseguindo caminhar, tava conseguindo ficar na bola de pilates, e isso tava fazendo o parto evoluir. E quando a dor se intensificou tanto que eu não consegui mais. Aí eu pensei, vou tomar analgesia pra que eu consiga voltar a fazer os movimentos e ajudar o Francisco a vir ao mundo. Ai, menos dor agora, graças a Deus. Olha só. São pra vocês, e aí? Menos dor, uns 7 centímetros. E chegamos, lá vem, neném. Aconteceu a aplicação de anestesia, ela fez o efeito um tempo depois, acho que sei lá quantos minutos depois, uns 15 minutos depois da aplicação, mais ou menos isso, acho que demorou uns 15 minutos também pra aplicar, mais 15 minutos pra fazer efeito, então foi talvez umas meia hora, por aí. E quando melhorou, e minha médica falou, você pode voltar a caminhar. E eu e o Fernando fomos de novo, o que a gente tinha feito a madrugada inteira, caminhar mais uma vez pro hospital. Até que quando a gente voltou pra obstetrícia, eu senti uma enorme vontade de fazer o número 2. Senti essa vontade, ela veio. Aí eu falei, Fernando, eu vou ao banheiro. Fui na mesma sala que a gente tava, da parte que eu passei em frente à enfermaria, ela tava aberta, ali tinha um banheiro, eu voltei ao banheiro da bola de pilates, bendito, fadítico banheiro. E sentei no vaso e comecei a fazer o quê? Comecei a tentar ir no banheiro. Gente, eu juro por Deus, comecei a tentar ir no banheiro. E obviamente, que aí e toda vez que eu tinha vontade de ir ao banheiro, vinha com uma dor. Ou seja, eu pensei, gente, então é a menina a mesma coisa que fez do quê? De cagar? Que foi que eu comecei a sentir vontade de fazer o número 2. Aí eu sentei no vaso e, gente, pensa na força. Eu fiz muita força. Eu acho que dentro lá no banheiro, o Fernando até achou que eu ia ganhar neném na privada. Porque eu comecei a fazer muita força. No nível de eu falar, e segurar lá. Eu lembro que lá tinha aqueles negócios de segurar assim. Aí eu lembro que eu segurava naquilo ali, sentada, e fazia, aquela força fortíssima. Porque eu pensei, se eu estou com vontade de ir no banheiro,
Mas na verdade eu não estou com vontade de ir no banheiro, porque é só a sensação, porque eu sentei aqui e não tenho vontade de ir ao banheiro, mas eu tô sentindo uma pressão muito grande, então eu vou fazer o quê? Força. Então eu segurei naquele treco, no ferro, e gritava, ai, fazia força. Eu fui fazendo muita força, o máximo de força possível. Chiquinho não veio, obviamente, mas aí eu saí do banheiro depois, uns 15 minutos depois, e aí eu voltei de novo pra sala. Assim que eu voltei pra sala, já tinha passado talvez umas 2 horas, eram assim que pouco quando a gente saiu, talvez. Era quase 7 horas da manhã do outro dia, meus amigos. Do outro dia. Então nós ficamos de 1 da tarde até o outro dia, fazendo forças. Aí a médica foi medir. Gente, pasmem. Eu saí da sala, eu estava com 6 para 7. Eu voltei, eu estava com 9 para 10. E aí na hora que ela falou 9,5, quase 10, vai ganhar agora. Na hora que ela falou vai ganhar agora, eu fiquei assim, hã? Olhei pro lado, porque assim, naquele momento a dor tinha diminuído de novo, né, das forças que eu tinha feito lá no banheiro, tinha diminuído de novo, e eu tava assim, mas como assim eu vou ganhar agora? Mas meu Deus, eu fiz tanta força ali há 5 minutos e o menino não saiu. Aí eu falei com ela, olha, eu senti muita vontade de ir no banheiro, fazer cocô, mas não saiu nenhum cocô, então... Enfim, fiz força, horrores. Aí mediu, aí viu que a cabecinha do Francisco estava bem no momento expulsivo. Ou seja, gente, eu já estava no momento expulsivo e eu não sabia, não estava sentindo, né, a dor forte, porque eu tinha tomado analgesia, óbvio. Então aquilo ali não estava me demonstrando que eu estava com aquele momento expulsivo, mas o Francisco já estava ali, pronto pra vir. Enfim, aí prepararam tudo, prepararam, né, o lugar certinho. E aí elas me colocaram naquela posição... horrorosa, deitada, horrorosa, aquela posição deitada que você fica com as pernas assim. Ela me explicou a força que eu tinha que fazer e eu fiz, nem sei quanto tempo, gente, mas eu fiz horas de força e nada do Francisco sair. Aí descia mais pra baixo, fazia força e nada. E nisso a analgesia que eu tinha tomado algumas horas antes, que nisso já tinha passado algum tempo, voltou a vir e eu comecei a sentir mais aquelas contrações de novo. E aí eu acho que nesse momento que foi o que eu mais senti dor, porque já tinha horas a fio que eu estava sem comer, sem beber água, cansada, porque foi extremamente cansativo, que por mais que eu não sentia dor e nem fazia força o tempo inteiro, o sol de ficar andando, de não ter dormido, e a preocupação em si, o estresse em si, eu já estava extremamente cansada. E acho que todas as forças que eu estava disponível, eu já tinha cedido até aquele momento. Então, ali é o restinho de força que eu tinha pra fazer. É o restinho de força que eu tinha pra conseguir trazer o Francisco no mundo. Então eu fiz força, não, aí mudei de posição, nada. E nisso teve a troca de turno, que aí foi uma coisa ruim também, porque aí estavam os enfermeiros e técnicos do turno da madrugada, de repente trocou pro turno da manhã, e quem tava na madrugada quis continuar assistindo, e quem chegou da manhã chegou pra trabalhar. Então a sala que, sei lá, inicialmente eu nem sei quantas pessoas tava, mas tinha algumas pessoas ali, sei lá, vamos colocar umas 5, 6, não sei quantas pessoas tinha. Depois, na minha cabeça, que ele duplicou. Então eu comecei a ter uma plateia do qual eu não queria no meu trabalho, no meu parto, de pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, né? E aquilo ali começou a me desconcentrar. E aí no maior momento onde eu tinha que mais fazer forças, onde eu tinha que mais me centralizar, foi a hora que eu comecei a me perder. Porque volta e meia tinha alguém ali. E aí eu falei, tá, eu até perguntei pra ela se eu podia voltar. Olha só, gente, acho que eu perguntei se eu podia voltar pro banheiro, porque eu expliquei pra ela que a hora que eu fiz muita força e que eu conseguia me concentrar, foi a hora que eu fui no banheiro, que eu falei pra vocês que eu achei que eu ia fazer cocô. Eu não posso deixar você voltar, se você vai ganhar neném do vaso. Aí eu falei com ela, não, mas então eu quero ficar na posição que eu estava. Que aí eu percebi que se eu ficasse na posição de cócoras, né, na posição
em vertical, na verdade eu já tinha lido isso e tudo que eu li, gente, tudo que eu pesquisei tava vindo na minha cabeça de como acelerar o parto. Então eu tava tentando pôr em prática tudo aquilo ali. E aí eu falei com ela, então alguma coisa baixa, seja um banquinho baixo, um pinico, qualquer coisa que eu pudesse ficar, porque eu só pelas minhas pernas eu não conseguiria me sustentar pelo tamanho da barriga. E o Fernando não ia ficar me segurando o tempo inteiro. Então eu precisava de alguma coisa pra me apoiar baixo. E aí eu lembro que eu pedi um banco, aí me deram um banco maior. Aí eu pedi pra ficar na bola de novo. E eu lembro que eu pedia muita analgesia, a doutora falou, eu quero mais anestesia, eu quero mais anestesia. Por fim, já tinha me dado nem sei quantas, acho que um limite que eles poderiam me dar. E a dor só piorava. Aí eu falei com ela, olha, não dou conta mais, quero ir pra cesárea. Mas não era a melhor opção, né, gente? Mas enfim, você tem certeza? Eu falei, tenho, porque eu não consigo mais fazer forças. E eu pedia água o tempo inteiro e eu não podia beber água. Aí eles pingavam, era tipo um sorinho, um negocinho que vinha assim na minha boca, assim, ó. Que, gente, pingava o negócio, passava 2 segundos e a boca tava seca de novo. E eu queria tomar um galão d'água e eu não podia tomar, porque caso eu viesse me fazer a cirurgia, eu não poderia estar com nada no estômago, e papapá, protocolos, enfim. E aí a minha médica falou, olha, eu sei que você é contra o fórceps, mas tem essa opção. O Francisco está no seu canal, né? Aí ela chamou até o Fernando pra ver, aí o Fernando viu que o Francisco realmente estava ali, dava pra ver a cabeça dele, mas ele não conseguia sair e eu também não conseguia mais empurrar, porque eu estava bem fraca, bem cansada. Ah, é importante falar, essas 2 horas e meia, todo esse tempo, inclusive as 2 horas e meia, ficavam medindo minha pressão estava sendo medida eletronicamente ali, né? Só quando eu saía pra caminhar que não. E todas 5 em 5 segundos, toda hora. E alguém ver o coração do Francisco. E o Francisco em momento nenhum entrou em sofrimento fetal, graças a Deus. O coraçãozinho dele foi lá, aguentou. Ele só não saía. Aí ela tentou sem me dar anestesia, mais anestesia. E aí doeu. Eu falei, não consigo, porque, gente, eu realmente ali naquele momento, eu já não tava aguentando mais sentir dor. Falei, eu não consigo o fórceps sem anestesia. E aí ela veio com a ideia de me dar a hack, que é, se eu não me engano, uma das doses da anestesia da cesárea. Me corrijam se eu estiver errada. Mas enfim, me deram a hack. E o que ela me falou? Vai te paralisar da cintura pra baixo. Não vai ser igual na cesárea. Depois que você ganhar neném, você vai ficar umas 2 horas paralisada. E aí eu vou só puxar, porque ele tá bem aqui. Ela não queria que eu fizesse a cesárea, até porque também, né, gente, vamos falar a verdade, a gente já tava muito embaixo. Então não ia ser uma cirurgia simples se realmente a gente fosse partir pra uma cesárea. Ele não tava alto, ele tava já embaixo. Então, talvez, eu nem sei se daria pra uma cesárea, não sei. Mas enfim, naquele momento eu não discuti isso com ela, mas tava muito baixo. Eu lembro que eu coloquei a mão e eu senti quanto baixo ele tava. E ela falou assim, é só uma forcinha pra ele vir, tá? Falei, tudo bem, por fim, se essa é a melhor decisão. E aí foi o que aconteceu. Me deram a hack. Enquanto a hack não fazia efeito, gente, eu senti muita dor. Senti muita dor. Aí na hora que eu não estava sentindo nada na perna, ela falou comigo assim, na hora que eu falei pra você fazer força, você faz. Porque aí eu parei de sentir, né, completamente. Da cintura pra baixo eu não senti mais nada. Então não tinha mais nem contração. Aí eu consegui ver a vida. Aí eu lembro que eu fiz 2 ou 3 empurradas e ela puxou o Francisco. E foi a hora que o Francisco nasceu, veio ao mundo. Continua fazendo força. Continua, mamãe. Tá lindo. Vem, Francisco! Continua fazendo a força só pra ajudar. Isso, maior, meu Deus. Ai, meu filho. Vai esperar voltar um pouco. Oi, neném. Oi, ai, eu tô tão fraca porque eu não consigo levar. Parabéns, mãezinha. Oi, Kikitita. Seja bem-vindo. Sua mãe é uma guerreira, viu, amor? Na hora que eu fiz, acho que a última força, eu tava com o olho fechado. Então eu não vi ela puxando o Francisco. Quando eu abri o olho, ele já tava aqui no meu peito. E eu tava
tão fraca, que eu não tinha força pra puxar ele da minha barriga, que eles colocaram bem aqui em cima na barriga. Eu não tinha força pra puxar ele da barriga pro peito, pra poder botar a boca dele pra mamar. Não tinha força, não tinha. Aí eu lembro que a pediatra tava falando comigo assim, seu neném, mãe, seu neném é lindo, mãezinha, não sei o que. E eu com ela, ai, eu até me emociono. E eu falando que eu não tinha forças pra poder puxar ele pra cima. Mas, gente, na hora, não tinha força nem pra fazer o que eu tô fazendo agora. Pra chorar. Eu lembro que eu tava emocionada, mas eu não tinha força pra chorar. Aí eu lembro que o Fernando filmando, sei lá, alguém tava filmando pro Fernando, não sei. E aí eu lembro que eu falava, eu tenho que chorar, cara. Como assim? Meu filho tá nascendo, eu tenho que chorar. E eu não conseguia chorar de jeito nenhum. Porque eu não tinha forças pra poder chorar. Mas eu tava muito emocionada. Aí eles pegaram o Francisco depois de um tempo pra fazer os primeiros exames que tem que fazer no neném, né? Assim que ele nasce. Eu falei, Fernando, vai lá, vai acompanhar o menino. Aí o Fernando foi, inclusive o tempo todo do parto, volto a falar, eles estavam medindo a minha pressão. E eu lembro certinho que na hora que o Francisco saiu de mim, eu olhei pro negócio de pressão e ele tava marcando 17, amigos, 17, enfim. Então foi esse o relato de parto pra vocês. Eu tentei lembrar, assim, os maiores detalhes possíveis de como foi, do que aconteceu. Eu tenho que dizer que, assim, foi uma das melhores experiências que eu já passei na minha vida. Em cima dessa coisa de parto, principalmente parto normal, né, cesárea também, tem muito essa questão do medo da dor, medo da cirurgia. Eu tinha esse medo desde o início, desde sempre, quando eu pensava, né, em um dia ser mãe. E, cara, Deus, ele é maravilhoso, gente. Ele faz as coisas da maneira certa e do jeito certo. Eu acho que cabe a nós tentar nos preparar o máximo possível. E essa preparação não necessariamente tem a ver com o financeiro, que é como eu pensava só na minha cabeça. É claro que quanto mais estrutura você tiver, mais apoio você tiver, mais ajuda você tiver, pelo menos você vai tentar se preparar para ter uma experiência melhor. Mas tudo é do jeitinho dele, tudo é da maneira dele, ele que sabe a melhor forma. Eu jamais imaginei que eu aguentaria um trabalho de parto de tanto tempo. Eu jamais imaginei que eu não sofreria tanta dor. Eu não imaginava qual era o tipo de dor, mas na minha cabeça já ficava assim, que eu ia sentir a maior dor do mundo, que provavelmente eu ia me traumatizar, ou então que, sei lá, no final das contas eu ia ter que fazer uma cirurgia. Enfim, eu pensava mil coisas e no final foi maravilhoso, encantador, independente do cansaço, independente do tempo que demorou, independente de tudo. O que eu tenho a dizer pra vocês é que foi realmente o meu melhor momento, um dos melhores momentos da minha vida. E eu tô muito, muito feliz que eu não coloco isso como um trauma. Como eu falei pra vocês em outros momentos, né? Eu tentei fazer a gestação inteira não ser um momento traumatizante, um momento pesado, como eu fiz em vários outros momentos importantes da minha vida. E eu queria muito que o parto também fosse dessa forma. E eu posso falar assim de coração cheio de amor que realmente não foi, mas eu tô muito feliz da maneira que foi. Eu espero que vocês tenham gostado do relato, realmente um relato mesmo, só com imagens, como eu falei com vocês, foi a gente mesmo que fez todas as gravações da maneira que deu, da maneira possível. Eu vou guardar isso tudo com muito carinho e muito amor, que são uma das lembranças mais lindas que eu vou ter na minha vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, você já sabe, você deixa um like aí pra mim, se inscreva no canal e ative as notificações pra fazer parte dessa família linda, tá? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!